Sejam bem-vindos ao Chat Trovão com mais um anime das primeiras impressões de abril de 2025 e temos aqui Once Upon a Witch Death, onde eu falei tudo errado, tá tudo certo. E temos a Meg, que está fazendo o seu café da manhã, ou o seu chá da manhã, como qualquer pessoa normal, né, com seus 37 mil animais, e usando magia pra fazer a torra das ervas, né, pra fazer o chá, porque aparentemente nesse mundo tem celular, mas não existe um negócio chamado fósforo ou fogão, né. E ela está aqui no seu dia a dia normal, né, tratando os animais, dando, sei lá, uma comida que todo mundo come, inclusive a cobra, o hamster, o lagarto, o guaxinim, o corvo, o caboncle, que ela roubou do Final Fantasy. Tá tudo bem, até a sua avó, a mãe de criação, né, porque ela que cria a Meg, a maga extremamente forte desse mundo, e solta de uma forma muito suave. Então, né, você tem 1 ano de vida. Só joga essa bomba. E ela fala, caramba, como assim só tem 1 ano de vida? Elabore melhor isso, né? E ela lida com isso de uma forma muito zoeira. Ela não acredita nisso. E eu falo, ó, é o seguinte, vai funcionar dessa forma. Eu vou te dar um frasco. Em 1 ano, você vai ter que coletar 1000 lágrimas pra esse frasco. E te vira. Te vira. Aí ela não sabe o que fazer, ela não leva isso muito a sério. Ela resolve dar um rolê, dando um rolê, ela encontra alguma galera da cidade e encontra uma menininha que o pai dela é conhecido na cidade também, é médico, coisa do tipo. Eles começam a conversar ela fala sobre a mãe dela, que a mamãe tá dormindo e não acorda, né? Tá dormindo porque tá cansada. Aí eles começam a trocar ideia, ela vai até a casa da garota, conversa com o show, quer dizer, o pai da garota, não, que ele não tem nada a ver com o Show Tucker, não, de forma alguma. É o Show Tucker Good End, calma. É o Show Tucker Good End, ok, gostei. Prefiro dessa forma. Caraca, ia ser aqui, pronto, a cara dele. Eu não tava achando a cena dele. O Show Tucker Good End, ótimo, prefiro dessa forma. E ele começa a explicar, né, que a mãe dele, de fato, né, a esposa dele acabou indo de arrasta pra baixo. E ela começa a ver as memórias, né, ela começa ele começa a mostrar álbum de foto, falar sobre a história deles e coisas do tipo, pipipi, popopó, trocando mais informações sobre a situação toda, até, de fato, a menininha, ela saber que a mãe, de fato, tinha morrido, eles conversarem lá no túmulo dela, e a Meg conseguia invocar uma parte, né, um fragmento dessa memória deles, falando sobre flores, porque a mãe dela, a mãe da garotinha, gostava muito de coletar ervas e coisas do tipo, e a Meg manja bastante de ervas, ela é uma maga, ela estudou bastante, então tá dentro do ramo dela. E a história vai indo até, de fato, os dois meio que terem esse momento de reconexão com a mãe, chorar porque está emocionado e coisa do tipo, ela coletar 2 bolinhas de cristais aqui, né, das lágrimas, e o episódio meio que concluir nesse momento de, pô, legal, né, agora eu só tenho 1 ano de vida, eu vou ter que dar o meu jeito, vou ter que dar meus pulos pra encher esse frasquinho. E vamos que vamos coletar lágrima de felicidade. Ou, até não dá tempo, né, sei lá, falta 3 dias pra ela morrer, o frasco tá na metade, e ela fala, ó, eu tentei, não vou fazer a rota do Dark Earth e começar a arrancar lágrima na base da porrada. É uma possibilidade. É uma possibilidade. E fazendo uma conta muito rápida, ela vai ter que, tipo, sei lá, ajudar 3 pessoas por dia, todo santo dia. Nesse primeiro episódio, ela já ajudou 2, já tem um déficit aqui, tá? No dia seguinte, ela vai ter que ajudar 4, mas aí a gente deixa a matemática rodar. Cara, esse anime, ele... como é que eu explico? É estranho. Ele é estranho. É estranho. Não tanto, porque eu acho que os três já me amaciaram nisso, porque de fato ele vai pra um lado bastante cômico, até pela própria Meg. Uhum. Inclusive a voz dela, pela Yoshino Oyama, que é a Butch, ela denota muito desse lado cômico mais carismático dela e funciona. Só que eu acho que ele não mescla tão bem essa comédia, ou essa mudança pro drama. Acho que tudo às vezes é muito abrupto.
Falaram até que é rushado. Eu não sei se tanto se é rushado na questão de realmente de texto. Acho que ele é só rushado na quebra, sabe? Sim. Tipo, ele não consegue fazer uns baques tão bem pra realmente fazer essa transição de, olha, é tudo gracinha, tudo diversão. A própria Maggie não tá... Ela não tá querendo aceitar muito bem que ela vai morrer daqui a um ano, então ela tá muito cômica. Pra do nada, então, vamos falar da mãe que morreu. É só... às vezes é só um pouco estranho essa dinâmica. E aí não acaba sendo os melhores momentos pra eu conseguir absorver o sentimento de personagem. Tanto que eu não acho tanto que é Rush, porque ele fala muito direto dessas questões do que tá se passando com a família, do que tá se passando com a Meg, como que ela descobre o que ela precisa fazer. Ele funciona, é só... Realmente, se é pra... A principal questão ser eu me importar, me importar até vai, só não me garanto que eu vou me emocionar, porque eu não pensei nada demais. E a Amy Squared, mesmo sinceramente sendo o melhor projeto dela nessa temporada, ainda assim denota que eles não sabem mexer tão bem nisso. Eu preferia que fosse um estúdio melhor que soubesse brincar um pouco mais com essa questão de sentimento, porque, bem, como dá pra ver, essa aí é a nossa animação. Você pegou também o frame muito infeliz. Pô, cara, mas eu tô tentando, né? Mas é sobre isso. Lembra que eu falei no guia que eu sacrificaria os 2 animes do estúdio para deixar só esse terceiro rolar? E seria bom, cara. Ele não é um anime ruim, tanto de premissa quanto de personagens, de clima. Ele tem coisas interessantes, só que eu sinto que não tá casando muito bem. Sabe, que nem o Rafa falou, pô, legal, você não tem uma transição tão suave, ou se for abrupta de uma forma mais pensada, desses momentos de mais comédia, mais drama, mais fiozinhos, né, de sentimentos. Ele tem tudo isso, mas não orna, ele não sabe casar isso tão bem. E eu não acho que nem só pela produção, eu acho que a montagem do episódio também não ajuda tanto. E é meio estranho a própria premissa disso, porque você tem uma personagem que ela tá meio que no foda-se, inicialmente, não aceitando, e tá tudo bem. Ela faz piada com isso a todo momento. No final, inclusive, ela é uma piada muito canalha dela falando, pô, se eu tivesse se eu ficasse sabendo disso antes, eu ia cagar pra isso e a Meg e eu ia acabar morrendo. E, tipo, tem um corte muito engraçado dela ali, toda felizinha, aparece a morte ali com a foice, faz um barulhinho e aparece o túmulo dela. Então, meio que eles querem trazer uma leveza pelo fato dela estar condenada e isso não pega de um jeito tão forte ou mais empático como poderia ser, como criando de fato uma sensação de urgência. E o fato até dela, pô, você precisa coletar felicidade, senão tu vai morrer. Ok, então você vai ter que fazer coisas boas de propósito, não porque você é uma pessoa boa, mas porque você tem que fazer isso pra não morrer. Então, toma um contador na tua cabeça, tic-tac, te vira. Por isso que eu até brinquei com a rota do Courage, né? De repente, puta vida, preciso de lágrima. Se não vai de velocidade, vai de sofrimento. Clec, clec. Yeah! Então, é muito vago. Também, acho que não é tão vago, mas é mais você não me convenceu tanto disso. Tipo, sim, se a ideia é que ela não tava ligando muito porque ela nunca teve realmente uma grande expectativa de vida pra si mesma, ou o fato de que ela só começou a se importar com isso depois de ver uma situação que remete a ela, né? Já que a menininha só acabou de perder a mãe e ela mesma não tinha paz até a figura da mestra. Eu acho que precisava de um pouquinho mais de maturar pra me convencer um pouco. De tipo, beleza, ela tá levando dessa forma porque ela não aceita, mas ela ainda tem um sentimento de apego por viver. Então, me convence um pouco melhor disso. Sim. Não sei se também essa própria escolha foi a melhor pra um primeiro episódio, porque meio que tirando essa frase, que é literalmente dita por ela, a situação não conversa muito com ela. Então não é como se eu sentisse a mudança de ideia dela de não, eu vou fazer isso aqui porque eu quero aceitar viver. Então é um anime que tem bons pontos. Acho que o melhor ponto, inclusive, de produção são os cenários. Eu acho eles bonitos. Sim. Apesar de não exatamente ornar com os personagens. E a ideia da história é esquisita porque é nosso mundo com magia. Então tem lá a Estátua de Liberdade, tem um momento que elas estão passando na rua, passa um ônibus, uma moto. Então
eu gosto, mas é estranho. Uhum. Eu acho que é um anime que vai precisar, de fato, até se provar um pouquinho mais, porque no primeiro episódio eu só penso, tá, coisas aconteceram, não sei exatamente o que é curioso, mas eu não sei se eu assisto. Eu, no caso, vou, mas é estranho. É bem estranho, cara. Até o âmbito de cenário, eu gostaria que ele trabalhasse mais com isso, desse mais take aberto. Ele tem cenários bons, mas todo momento fechando o quadro pra não usar muito o cenário. Porra, usa mais, cara. Você tem um cenário bonito pra caramba. Manda ver. O storyboard não funciona. Aí no cemitério mesmo, quando ele não tem que aberto pra mostrar, ficou bonito, ficou bem uma boa ideia de onde eles estão. Achei, pô, funciona, legal, mas eu queria só ver um pouquinho mais. Talvez esse anime esteja tentando se achar ainda. Eu não sei pra onde ele vai. Porque ele não se comprometeu nem com... foda-se. Mas também não se comprometeu com algo mais urgente. Ele não se comprometeu com algo mais dramático. Ele tá meio que nessa miúca toda, só cozinhando, sabe? Só tornando isso leve e deixa pra frente. Mas pra um primeiro episódio, isso importaria um pouco mais, porque é o primeiro episódio que vai fazer você querer assistir. E eu tô meio tipo, não sei se eu quero. Não sei se eu fui convencido. Pode ser que mais pra frente melhore, pode ser que mais pra frente ele convença mais, ele possa aditar melhor o ritmo que ele quer fazer, se ele quer ir mais pra comédia, se ele quer ir mais pra drama, não sei o que ele quer fazer da vida, mas é um primeiro episódio meio, assim, ok, eu preciso de mais, ele não é o suficiente e é meio difícil isso. Não sei se eu vou acompanhar, não é que eu tenha desgostado, mas... Não sei, tem tanta coisa nessa temporada, tem que ver o que vai acontecer. E é engraçado pensar que tem um anime chamado Kobato, que é da Clamp, que ele tem uma premissa um pouco parecida, que a Kobato ela precisa pegar fragmentos de felicidade, porque senão, eu não lembro se ela não pode voltar pro lugar que ela era, se era pro céu, algum lugar assim. Então tinha uma coisa um pouco menos escrita em pedra, sabe? Tipo... Você tem 1 ano e 1000 lágrimas. Não, era, você enche esse negócio aqui durante X tempo, vai coletando. Então o fato de deixar mais aberto, talvez ele dilua um pouco mais esse grau de urgência pra gente não ter que ficar fazendo conta. Eu sei, o anime não tá querendo trabalhar muito nisso, mas, porra, você tem 1000 lágrimas, a gente tá fazendo a conta aqui, 2.7 pessoas por dia? Todo dia. Vai trabalhar 7 por 0, né? Inclusive, ele até não apresentou o suficiente pra eu saber se realmente se importam. Tipo, você vai sair do lugar? O que tem aí na sociedade pra que você possa trabalhar isso? Eu não sei, sabe? Assim, não é tão necessário ele trabalhar isso num primeiro episódio, só que o foco dele, principalmente dessa questão da Meg, eu senti falta. Sim. Talvez acho que eu mais mudaria aqui é a própria escolha do cenário desse primeiro evento, porque isso não envolve muito ela. Tirando o fato dela se simpatizar com a menina, mas isso é muito mais falado do que mostrado. Então eu queria realmente um pouquinho mais do lado da Meg dessa situação. Sim. Tanto que, pô, foi lágrimas meio que de saudade. Não foi tipo, lágrima de alegria. Ninguém tava, tipo, muito feliz ali por ter perdido a esposa e a mãe, né? Então... Porque era uma felicidade, as mães se importavam com a gente, a gente cuidava um do outro, tipo... Dá pra entender, eu só queria, de novo, que se conectasse melhor com o plot dela. Sim. Tanto que o que tá me pegando muito e tá fazendo olhar muito mais é o que vai fazer do resultado, não o processo. Por isso que eu falei de Kobato. Kobato, ele te deixa o resultado final mais livre, porque o interessante é o processo. E aqui também deveria ser assim. Então, não sei se ele quis fazer regra demais, se ele também tá tentando elaborar de um jeito que nem ele sabe exatamente como ele vai fazer, se a Megs tem que estar ali no lugar que a pessoa está chorando. Pronto, dropou as lagrimazinhas. Então, não sei. Eu acho que os próximos episódios podem ser mais eficientes pra mostrar o que esse anime tem a oferecer, mas eu senti o primeiro episódio pouco. Que não necessariamente precisava ser, porque é uma estrutura simples, é um anime simples. A Meg, inclusive, é uma boa personagem. Esse anime tem boas qualidades, mas o primeiro episódio foi pouco. Isso eu fiquei meio tipo, caraca, você podia ser mais, porque dava pra ser.
É isso. Infelizmente ele não é tão bom quanto poderia no início. Quem sabe melhore. Pois é, pois é. Então, se você quiser testar e dar uma chance, e dar mais alguns episódios de chance, fique a sua conta em risco. Mas assim, tem bastante anime promessa pra essa temporada. Então, quem sabe sua agenda estiver um pouco apertada, você pode dar uma olhada nos outros e, obviamente, a gente traz pra vocês aqui as primeiras impressões pra gente diluir e ser massacrado na primeira porrada de todos os animes da temporada. Alguns bons, alguns ruins, né? Como alguns que a gente já passou aqui na lista, no card, que você pode pegar aqui, né, e ver tudo que a gente já assistiu. E também acompanhar a gente aqui no canal, se inscrevendo, dando seu joinha e compartilhando esse vídeo também, né? E caso você queira também participar das nossas lives, estamos na Twitch de segunda a sábado a partir das 2 da tarde, vendo estes animes de estreia da temporada e tantos outros também. Eu vou ficando por aqui, um bom anime, até o próximo vídeo.